Pois é, Polícia Federal vai ouvir ex-assessor de Maia acusado de operar Caixa 2. Meus amigos, enganam-se as pessoas que acham que fora aqui das câmeras, né, fora dos vídeos que eu faço aqui no YouTube, eu sou esse cara equilibrado, ponderado, né? Não, meus amigos, eu procuro ter esse tom de equilíbrio aqui na frente das câmeras, né? Por quê? Porque não adianta nada a gente vir aqui e ficar gritando aos quatro cantos, ficar esperneando, não é assim que funciona, né? Quando eu recebo alguma notícia, a gente recebe muita notícia ruim durante o dia, durante as semanas, né? Você acha que não vem em mim aquele espírito de falar, puta merda, vontade de colocar tudo, né, chutar tudo pro alto, chutar o pau da barraca, vou convocar todos os meus inscritos, as pessoas que me seguem, pra gente poder ir pras ruas e fazer isso e fazer aquilo? É claro que dá vontade, né? Mas, meus amigos, o que é importante é que a gente entenda que esse tipo de ação, que é uma espécie de ação revolucionária, normalmente não leva a nada. E outra coisa também, eu não sei vocês, a grande parte do meu público, né, vocês, os tios e as tias do Zap, né, tem família, já não tem mais espírito para isso, né? Embora eu acho que se as coisas caminharem para uma situação como a Venezuela ou até mesmo a Argentina, a gente fica aí de mãos atadas e não tem mesmo o que fazer. Tem que partir para a guerra, né? Mas, meus amigos, a situação ela é muito diferente. Hoje nós conseguimos colocar um presidente da República de direita que nos representa lá. Esse é o primeiro passo, como eu sempre falo para vocês. Meus amigos, é o primeiro passo. Iniciamos agora a nossa luta. É importante que agora a gente eleja deputados, senadores, governadores, toda aquela coisa que eu sempre falo para vocês, que estejam alinhadas às nossas bandeiras. E o fato de a gente estar com o presidente lá e não ser uma maioria conservadora em Brasília, pelo menos o nosso presidente vem aos poucos fazendo o que pode. Com a nomeação do Cássio Nunes, que foi muito criticado, com a nomeação do Augusto Aras, que foi muito criticado, né? com as conversas com o Centrão, que foram muito criticadas, mas são ações políticas e necessárias para que a gente consiga avançar e permanecer no governo. Muitos criticam o Bolsonaro dizendo o seguinte, ele tem medo, ele não quer sofrer impeachment. Meus amigos, medo não é. Agora, que ele não quer sofrer o impeachment, é óbvio que não quer. Gente, tem um povo na internet que faz cada colocação das mais absurdas. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, Ítalo, o Bolsonaro é um frouxo porque ele não quer sofrer o impeachment. Meus amigos, é o contrário. O Bolsonaro é corajoso. E sim, porque não quer sofrer o impeachment. Então ele tem que fazer ações a contragosto, engolir a seco para poder praticar políticas e não sofrer o impeachment. E fazer isso para quem? Você acha que é para ele? O salário que ele ganha como presidente é a mesma coisa que ganha como deputado, com muito mais dor de cabeça sendo presidente da República, muito mais visado. Não é à toa que quase perdeu a vida. Então tem que ser corajoso para poder permanecer no governo e fazer alguma coisa pelo país. Então algumas ações que em princípio parecem ruins, ao longo do tempo vão se mostrando ações que lá atrás todo mundo tirava o sarro dizendo que era xadrez 4D, mas vem repercutindo a médio e longo prazo como positivas as ações de Bolsonaro. Esses tempos reclamavam, mas o Bolsonaro está conversando com o Rodrigo Maia. Mas vai conversar com quem que ele vai conversar? Tem que conversar com o presidente da Câmara. E levar no banho-maria, fazer o engano que eu gosto. E tão logo foi decidido pelo Supremo, né? Eu fiquei espantado até, né? Foi decidido pelo Supremo que não haveria mais reeleição. Agora é a hora de Maia sofrer os ataques no momento correto. Procurador-Geral da República Augusto Aras citou pagamentos de vultuosos valores em espécie a representantes do presidente da Câmara. A Polícia Federal vai tomar o depoimento de um ex-assessor do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros emissários acusados por
delatores da empreiteira OAS de operar o recebimento de recursos via Caixa 2 em nome do parlamentar. As diligências foram autorizadas pelo ministro do STF, Edson Fachin, após pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que reabriu investigação contra Maia. A Polícia Federal também vai ouvir ex-diretores da OAS que possam ter informações sobre os supostos pagamentos de Maia. De todo esse imbróglio aqui, meus amigos, que saiu, né, o codinome Botafogo do Rodrigo Maia. Creio que alguns de vocês não saibam. As pessoas que não sabem, eu indico que assistam ao vídeo que eu coloquei aqui no início do canal, que eu ali dou detalhes e mostro até uma planilha onde consta no inquérito, né? Essa planilha consta no inquérito, e ali nessa planilha consta o nome do Rodrigo Maia com o codinome Botafogo. Interessante vocês assistirem. A reabertura da investigação foi revelada pelo Globo no fim de outubro. O inquérito já foi recebido pela Polícia Federal e as diligências começam a ser analisadas pelos investigadores. A suspeita é que Maia tenha recebido pagamentos da OAS de ao menos R$1 milhão em 2012 e 2014, em troca de atuação em favor da empreiteira em matérias em tramitação no Congresso Nacional. Em uma manifestação de 29 páginas, na qual descreveu as diligências necessárias a serem feitas contra Maia, Aras afirmou que há indícios do pagamento de vultuosos valores em espécie a representantes de Rodrigo Maia. Tais atos envolviam pagamentos de vantagens ilícitas ao citado deputado, feitas não apenas por meio de doações eleitorais oficiais, mas também mediante pagamentos de vultuosos valores em espécie a seus prepostos. E aqui, meus amigos, a gente vai ver uma situação que eu achei bem interessante, relatada pelo Jornal da Cidade Online aqui, que é o fim de uma era, meus amigos. Rodrigo Maia, um cara aí que tem aproximadamente 70 mil votos nas últimas eleições, é um dos caras que comandavam o país. Tinha ali a Câmara dos Deputados, colocava para votação o que ele bem entendia, e como bem disse o Ciro Gomes, o Rodrigo Maia estava sendo muito fiel àquilo que ele tinha se comprometido com o Ciro Gomes de fazer o que tem que ser feito entre eles para poder aí desgastar o governo Bolsonaro. As declarações do Ciro Gomes, numa entrevista feita à Globo News, diz que era para frear os desmandos de Bolsonaro, quando na verdade a gente sabe que não tem nada a ver com isso, meus amigos. Isso aí é a narrativa vendida para a imprensa e para convencer os menos informados. Na verdade era só para brecar o avanço de Bolsonaro no sentido de fazer alguma coisa pelo país. E aí quando a gente tem o Rodrigo Maia, que tem aí aproximadamente 70 mil votos nas últimas eleições, e ele deixa de ser presidente da Câmara dos Deputados, isso aí representa o fim de uma era. O cara que só fazia voos da FAB, gastava milhões e milhões de reais dos cofres públicos por essas ações, né, que embora tenha direito de fazê-lo, é uma coisa bem esquisita, principalmente nos momentos que a gente vive no país, não é verdade? É possível que você não concorde comigo. E agora, meus amigos, ele é só mais um. Só que é mais um e é desgastado. Está desgastado. Na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal acabou com a possibilidade de reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, que pretendiam continuar no comando das duas casas. Confirmando o que já era esperado? Discordo. Eu não estava esperando isso, tá, meus amigos? Por mais que a gente saiba que Bolsonaro esteja aí fazendo de tudo para tentar, dentro das suas limitações, fazer alguma coisa de acordo com as suas estratégias, eu achei que nós íamos perder essa, tá? Então, quando o autor aqui desse artigo fala que conforme o esperado, eu discordo, eu não estava esperando isso. E vocês? Vocês esperavam? Eu desejava que nós tivéssemos essa vitória, né? Mas eu achei que nós íamos perder. E vocês? Escrevam aí. Então, retomando aqui, confirmando o que já era esperado, os ministros do Supremo, por maioria, resolveram dar fim a uma era que durou 4 anos, cujo início foi a renúncia do ex-deputado federal, Eduardo Cunha, em julho de 2016. A Corte, por maioria, seguiu o disposto do artigo 57 da Constituição Federal, que veda recondução na mesma legislatura para os mesmos cargos.
Por outro lado, o regimento interno do Senado, norma típica secundária, determina proibição de reeleição para os períodos imediatamente subsequentes. A recondução para membro da mesa só pode ser para outro cargo, diverso do que o parlamentar já ocupava antes. Para isso, o STF entendeu que a norma do parágrafo 4º do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição Federal não é reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, pois não se constitui num princípio constitucional estabelecido. Aqui, segundo a leitura do autor do artigo, ele diz o seguinte: para o Alcolumbre, o prejuízo não é tanto, já que ele está na presidência apenas por um mandato. Para Rodrigo Maia, o prejuízo é enorme, pois ele está à frente da Câmara há 3 anos, desde julho de 2016, tendo comandado importantes medidas legislativas nesses últimos tempos, a exemplo da emenda constitucional de teto de gastos e reformas trabalhistas e previdenciárias, entre outras, né? Quando fala assim de perda, os dois perderam, tá, meus amigos? Os dois perderam. Agora, o Rodrigo Maia, ele vinha com tempo, com prazo maior de comando da Câmara dos Deputados e tinha ali uma liderança muito importante, ele tinha um papel muito fundamental no governo do Brasil, né? No governo da nossa nação. Tudo passava pela mão dele. Então, é um elo quebrado, um elo mais forte. Eu acho que o elo do Rodrigo Maia é um elo muito mais nocivo ao Brasil do que o elo do Alcolumbre, tá? Não que o do Alcolumbre não seja nocivo. Sob forte pressão, desde quando o STF barrou a tentativa de reeleição, Maia iniciou um movimento para emplacar uma pessoa de sua confiança no comando da casa. Esse ponto aqui é importante, meus amigos, para vocês entenderem aí a articulação que o Rodrigo Maia vem fazendo, para que mesmo não sendo presidente da Câmara, ele consiga continuar tendo o poder, de alguma forma, em suas mãos. Como demorou muito, o deputado Arthur Lira saiu na frente, inclusive com o apoio do presidente Bolsonaro. Os outros possíveis candidatos são os deputados Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, e o presidente do MDB, Baleia Rossi. Maia ainda tentou outros pretendentes, como o vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, e o seu amigo de longas datas, deputado Elmar Nascimento. Mas, pelo visto, a demora fez muita gente debandar para o bloco de Lira. E tudo isso por quê, meus amigos? Por quê? Porque essas pessoas já não querem ver os seus nomes próximos, ligados a Rodrigo Maia. E justamente no momento onde aí parece que vai andar para frente por conta de Augusto Aras, alguns inquéritos que estavam parados. E quando que começou a vir à tona? Agora com o fim da liderança do Rodrigo Maia na Câmara. E quem colocou Augusto Aras na PGR? Bolsonaro. Ah, Ítalo, isso é sorte ou isso tem outras razões para isso. Eu sempre falei aqui nesse canal, meus amigos, vocês acham realmente que Bolsonaro gosta do Rodrigo Maia? Eu também fiz um vídeo, acredito até que tenha sido esse vídeo que eu indiquei para vocês no início, onde eu trouxe um trecho do Bolsonaro, onde ele dava entrevista ali e falava: meus amigos, sabe com quem eu estava conversando agora? Com o Rodrigo Maia. E daí? Eu tenho que conversar. E eu até falei para vocês nesse vídeo. Ali ele deu uma bandeira, né, que ele nem deveria ter dado. Na minha opinião, ele errou. Por quê? Porque ele deixa claro que ele não tem apreço nenhum pelo Rodrigo Maia, né? Ele falou assim: olha, sabe o que ele está conversando com o Rodrigo Maia? Ou seja, deixou bem claro que ele era um inimigo. Mas a conversa era necessária por questões óbvias, né? E pensar que o presidente é criticado por isso é incrível, né? Segundo aqui o raciocínio do autor do artigo, não restam dúvidas de que as maiores dificuldades enfrentadas por Jair Bolsonaro no Congresso foram sua insistência em desprezar a política já consagrada entre nós e a atitude independente de Rodrigo Maia, que segurou o quanto pôde inúmeras pautas vindas do Executivo. Quando Bolsonaro resolveu ouvir os seus conselheiros políticos sobre a necessidade de criar vasos comunicantes com o Congresso, a coisa mudou. Agora ele possui uma base parlamentar suficiente para eleger o presidente da Câmara. E o nome certo pode ser Arthur Lira. Aí todo mundo fala assim: ah, mas o Arthur Lira e já é acusado disso, já foi condenado naquilo e tal. Meus amigos, prestem atenção. Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui. Ítalo, você gosta do Arthur Lira? A resposta é não.
Ítalo, é acertada a decisão do presidente em apoiar o Arthur Lira? Provavelmente sim. O que o cara fez de hoje para trás não tem nenhuma relação do que o cara pode fazer no governo Bolsonaro. O que não pode acontecer no governo Bolsonaro é haver corrupção. E todas as pessoas que estiveram envolvidas com o Bolsonaro não tem nenhum escândalo e nenhum indício de corrupção. Mas, Ítalo, por que não escolher um outro? Porque se escolher um outro, certamente não vai ter a penetração que esse Arthur Lira, segundo o Bolsonaro entende, tem na Câmara dos Deputados. Não adianta ficar falando, mas é isso, colocou petista, colocou isso, colocou aquilo. O Aras não era um petista? Quem será que ia enfrentar aí o Rodrigo Maia como está enfrentando? Entre tantas e tantas outras coisas que o Augusto Aras vem fazendo. Aras é corrupto? Vem fazendo alguma coisa contra as nossas pautas de conservadores que somos? É isso que nós temos que pensar, nós temos que ser práticos. Quando nós tivermos, se Deus quiser, em 2022 a gente vai ter uma maioria conservadora, porque teremos, o que a gente deseja é que mais pessoas se candidatem a cargos públicos e que a gente vote certo. Eu encerro esse canal, grave esse vídeo. Eu encerro esse canal se, em 2022, caso tenhamos uma maioria conservadora em Brasília, Bolsonaro não mudar as suas práticas de aproximação com o Centrão. Eu encerro o canal. Pode salvar esse trecho. Ele só faz essa aproximação porque é necessário, meus amigos. Meu Deus, é matemático, é lógico. Só um jumento não consegue entender isso. É ruim, causa uma repulsa. Você pode ter certeza que se você acha ruim, o Bolsonaro acha pior. Mas é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Com a nomeação do seu indicado para o STF, Nunes Marques, o presidente, mandou dizer a Rodrigo Maia que a partir de agora quem manda é ele. E que entrará em 2021 com o Congresso a seu favor, pronto para apoiá-lo nas reformas econômicas e nas demais. A Maia só resta tentar se reeleger deputado, o que não está fácil, pelo menos no momento, né, meus amigos? Quem hoje vota em Rodrigo Maia, meu Deus do céu, eu acho que a última votação ainda foi muito, 70 mil votos é muito. Para finalizar, meus amigos, vou trazer aqui um tweet que eu fiz, que é uma publicação no Twitter. Convido todos vocês a entrarem no Twitter, a me buscarem lá, para a gente poder conversar lá. Às vezes acontece alguma coisa, ao invés de fazer um vídeo, eu vou lá, faço uma publicação, a gente pode interagir, né? É o seguinte, eu simulei que uma conversinha que algumas raras e poucas pessoas às vezes escrevem para mim nos vídeos, ou até mesmo no Twitter. Tá lá, o jumento lá, ó. Ítalo, você é idólatra. E eu respondendo, por que você pensa isso? Porque você só fala bem do presidente. Aí minha resposta, mas se eu falar mal, não estarei eu fazendo o papel da esquerda? Aí eles falam, ok, mas o presidente erra também. E minha resposta sempre, mas eu falei que ele não erra? E aí ele fala, mas você só fala dos acertos. E aí, para finalizar, meus amigos, até sugiro que vocês aí printem isso daí e compartilhem para os jumentos que ficam questionando a gente a respeito da nossa postura, do nosso apoio do Bolsonaro, né? Eu falei que sim, claro que eu vou falar só dos acertos. Afinal, eu sou apoiador. E quem apoia vai ter que falar dos acertos. Se você quer alguma coisa pelo Brasil, alguma coisa de bom pelo Brasil, a gente tem que proteger e apoiar a pessoa que está lá nos representando. Tanta dificuldade que nós passamos, era um sonho eleger o Bolsonaro. Eu falava, meu Deus, sabe aquele sonho que você fala assim, ai meu Deus do céu, tem tudo para dar certo, mas eu não acredito que vai ser verdade, será que vai ser verdade? Sabe aquele negócio que a gente fica apavorado, louco para que aconteça? Aí quando acontece, os caras ficam pegando pequenos detalhes, pequenas besteiras, vai ficar desgastando a imagem do presidente. Vai lascar, meu. Então é isso. Desce a telinha aí, tem o joinha e o dislike, ok?
Então, por favor, você que me assiste e não gosta do meu trabalho, por favor, dê dislike. Não esqueça de dar dislike, tá bom? Outra coisa, eu quero que você comente o que você acha a respeito do que eu falei. Eu quero que você que não gosta do meu trabalho, que você que discorda das coisas que eu falo, coloque aí nos comentários o que você pensa, por que você pensa diferente. Não estou sendo irônico, não. Escreva aí, vamos conversar, né? E para você que gosta do trabalho do Ítalo aqui, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. É importante que o conteúdo de qualidade, eu procuro fazer um conteúdo de qualidade, né? Mas é importante que outras pessoas tenham acesso também. Então só compartilhe se você gostar. Beleza, meus amigos? Um beijo no coração de todos e a qualquer momento a gente volta. Tamo junto.